Olá, estudantes de História! Sejam bem-vindos ao canal Navegando pela História. Eu sou a professora Jordana e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a importância das expedições bandeirantes paulistas para o desbravamento do interior do Brasil e a descoberta do ouro que marcou o surgimento do nosso estado de Minas Gerais. Desde o início da colonização, em 1530, a única riqueza encontrada no território brasileiro foi o pau-brasil. Por isso, o projeto da colonização se baseou em engenhos de cana-de-açúcar, pois o açúcar era um produto valorizado no comércio europeu e a única alternativa da colonização do Brasil era uma terra para se explorar. Mas o sonho do Eldorado continuava, o sonho de encontrar o ouro no nosso território. Para isso, desde o início do século XVI, a coroa portuguesa financiou várias expedições oficiais, chamadas de entradas, que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. Essas expedições também tinham o objetivo de exploração do território, mapeamento, estabelecimento de currais para a criação de gado e roçados para a agricultura. Também combatiam grupos indígenas que ofereciam resistência aos colonizadores. A primeira entrada foi provavelmente a expedição comandada por Américo Vespúcio em 1504 para reconhecimento do nosso continente. Em 1553, os capitães Brás Cubas e Antônio Oliveira fundaram a vila de Santo André, no povoado formado por João Ramalho. Em 1554, Brás Cubas e Antônio de Oliveira, com apoio de João Ramalho e do cacique Tibiriçá, acompanharam os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que fundaram a vila de São Paulo. Esses são alguns exemplos do trabalho de alguns capitães das entradas que atuaram no interior do Brasil. Mas, a partir do século XVII, surgiram outras expedições organizadas e patrocinadas por particulares, chamadas de bandeiras, compostas principalmente por paulistas, em busca de uma nova alternativa de sobrevivência, por causa do declínio dos negócios açucareiros. As bandeiras eram lideradas por paulistas que partiam da vila de São Vicente e São Paulo, com destino ao interior do território. Essas expedições eram compostas por brancos, mestiços e índios. Receberam esse nome bandeirante porque carregavam consigo uma bandeira e a fixavam no local conquistado. O número de componentes variava de 15 a 20 homens ou centenas de participantes. Existiram 3 tipos de bandeiras: a bandeira apresadora, prospectora e sertanismo de contrato. As bandeiras de apresamento tornaram-se um grande negócio durante o período do domínio holandês no Brasil, de 1637 a 1654. Na capitania de Pernambuco. Os holandeses, que além do Brasil conquistaram algumas colônias portuguesas na África, fornecedora de escravos negros, desmontaram o tráfico negreiro, organizados pelos portugueses, e só permitiram a vinda de escravos para as áreas sob o seu domínio. Como consequência, nas regiões do Brasil que estavam fora do domínio holandês, faltavam escravos para as atividades produtivas. As bandeiras de apresamento passaram a fornecer escravos índios para essas regiões, suprindo a carência de mão de obra. Os negros da terra, como eram designados os indígenas, eram forçados a trabalhar na lavoura, fazendas de trigo paulistas, que abasteciam as vilas e povoações do litoral. E como índios de carga, transportando mercadorias que circulavam entre o Planalto e o litoral. Até metade do século XVII, os bandeirantes paulistas empreenderam muitos ataques aos aldeamentos jesuíticos espanhóis, espalhados ao longo dos rios Paraguai e Paraná, nos atuais estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.
Destacaram-se nessas expedições os chefes bandeirantes Raposo Tavares e Manuel Preto, responsáveis pelo apresamento e massacre de milhares de índios. Sua primeira expedição foi em 1628, com destino à província do Guairá, situada no atual estado do Paraná. Em 30 de janeiro de 1629, foi iniciada a invasão do Guairá, onde superiores inaciantes retiraram-se e poucos indígenas escaparam. Neste mesmo ano, somente 2 das 13 reduções jesuíticas sobreviveram à destruição: Nossa Senhora do Loreto e São Inácio Mini. A impiedade e brutalidade dos bandeirantes, liderados por Raposo Tavares, chocaram os missionários, que escreveram em crônicas sobre como estes bandos operavam. Entram, matam, queimam e assolam. E houve casos que queimaram povoações inteiras, só para terror e espanto dos que ficavam vizinhos. Raposo Tavares fez várias outras expedições para o sul do país, nordeste brasileiro, combatendo até mesmo a invasão holandesa na Bahia em maio de 1624. Esse é só um exemplo de bandeira apresadora. Dentre os mais conhecidos dessa categoria, em sua grande maioria da região paulista, podemos destacar, além de Raposo Tavares e Manuel Preto, Domingos Jorge Velho, Moraes Navarro, Estevão Parente, Fernão Dias Paz, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva. Além da bandeira apresadora, houve também a que se dedicava ao combate de índios e à captura de escravos negros fugitivos, prestando serviço à classe dominante da colônia. Para esse tipo de bandeira, ganha destaque a expedição bandeirante de Domingos Jorge Velho. Esse bandeirante combateu e caçou índios nos sertões do Ceará, Paraíba e Piauí. Foi responsável por dizimar inúmeras aldeias indígenas, além de quilombos. Em meados de 1675, fundou os arraiais de Pianco e Formiga, na Paraíba. Domingos Jorge Velho era mestre de campo e, junto ao capitão Mor, Bernardo Vieira de Melo, liderou tropas que destruíram o quilombo dos Palmares, na antiga capitania de Pernambuco. O governo da época se sentiu amedrontado com a prosperidade deste quilombo. Foram realizados cerca de 18 expedições para eliminar o quilombo, e isso só foi possível com a investida da expedição bandeirante de Domingos Jorge Velho. Para destruir definitivamente Palmares foi necessário mais de 2 anos, milhares de homens e muitas peças de artilharia, para que as tropas bandeirantes vencessem a resistência do quilombo. Domingos Jorge Velho chegou à região em 1692 e Palmares foi destruído no início de 1694. O outro tipo de bandeira foi a prospectora, que se dedicava à procura de metais preciosos. Como a caça ao índio já não era tão lucrativa, os bandeirantes puseram-se a procurar metais preciosos, animados com as pequenas quantidades de ouro encontradas no início do século XVII em regiões das atuais cidades de São Paulo, Curitiba e Paranaguá. Decidiram entrar sertão adentro em busca de jazidas mais abundantes. A bandeira liderada por Fernão Dias Paz, que partiu de São Paulo em 1674 em direção ao atual estado de Minas Gerais, passou 7 anos explorando o sertão mineiro, mas encontrou apenas pedras de turmalinas. Seguindo os passos da bandeira de Fernão Dias Paz, Antônio Rodrigues Arzão organizou em 1693 uma expedição com mais ou menos 50 homens. Era sertanista dos antigos, penetrou o sertão à cata de esmeraldas.
partindo de Itaberaba. Junto com ele estava o seu cunhado José Gonçalves de Carvalho. Assim chegou aos sertões da Casca, ou distrito do Caeté, a 5 léguas do Rio Doce, e guiado por uma índia, descobriu cascalhos de ouro. Dizem ter achado num córrego onde lavavam-se pratos. Isso ocorreu no Rio da Casca. Rodrigo Arzão encontrou pedras auríferas, encheu o alforje e, descendo o Rio Doce, localizado nos atuais estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Arzão, chegando ao Espírito Santo, comunicou ao capitão-mor regente João Vasconcelos de Molina, que fez delas moedas. Antônio Rodrigo Arzão morreu logo após regressar a Taubaté, em 1696, deixando o roteiro de suas descobertas a seu cunhado, Bartolomeu Bueno de Siqueira, que nesse mesmo ano se embrenhou nos sertões em busca desse metal. Chegou a Itaberaba, onde, em distância de 8 léguas, fundou a povoação de Ouro Preto e outras cidades vizinhas. Dentre elas, podemos citar também Conselheiro Lafayette, antes habitada pelos índios carijós. Como vimos, apesar do genocídio de índios provocados pelos ataques das bandeiras apresadoras, a relação entre os bandeirantes e os índios não foi apenas conflituosa. Como vocês viram, as bandeiras eram compostas por índios e mamelucos. Muitos que acompanharam os bandeirantes, nem todos eram prisioneiros, pois eles conheciam o interior das matas brasileiras e se tornaram guias dos bandeirantes. Ambos os lados trocavam experiências e se ajudaram durante as expedições. A contribuição dos bandeirantes foi fundamental para a existência do nosso estado de Minas Gerais. Todos sabemos que foi por causa da descoberta do ouro em abundância no território mineiro que deu início ao surgimento de vilas que se transformariam em cidades, que pouco a pouco foi formando esse imenso estado. Também chamados de desbravadores, os bandeirantes foram importantes para o povoamento do interior e a abertura de estradas que auxiliaram no transporte e na interligação entre as várias regiões do país. Vale destacar que no século XVIII foram descobertas outras jazidas de ouro no Brasil. Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro em Mato Grosso por volta de 1719 e Bartolomeu Bueno da Silva descobriu ouro em Goiás por volta de 1725. Bem, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse tema. Até breve. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Navegando pela História.